Boa noite para vocês. E eu vou falar uma coisa, eu não imaginei sinceramente que ia ter no livro de Zacarias tanta coisa atual. Nós podemos ver que a Bíblia foi unida de uma forma espetacular, ela não se contradiz, e você vê que a história repete. Então, o que nós vamos estudar hoje foi o que a visão de Zacarias que ele teve para o povo de Israel, que tinha sido disperso, estava na Babilônia, voltaram, nós já estamos acompanhando essa história. Então, Neemias construiu os muros, o Esdras arrumou o templo, e aí o Ageu estava profetizando sobre, e agora nós vamos ver o Zacarias. O que acontece com o Zacarias? Quem não viu, pega o estudo primeiro lá, que ele tem, as visões que ele tem são bem definidas, hoje nós entendemos, mas naquela época o povo não ia entender. Então, é muito interessante a gente ver. Eu procurei os textos na Bíblia, na linguagem de hoje, e nós vamos estudar as visões, né? E aí tem embaixo, eu vou dar para você o resumo das visões, tá? Então, o que eu quero que fixe na cabeça da gente, o que é? Isso aqui são as profecias de Zacarias, né? Ele teve visão com o povo de Israel que tinha sido, foi da dispersão. Então, o que aconteceu? 10 tribos foram para a Babilônia como escravos, 2 ficaram ali para baixo, e aí o pessoal, eles construíram os muros, e o povo do norte, que era da Babilônia, eles estavam voltando. Então, nós vamos ver que é nesse contexto que Zacarias teve essa visão, tá? Então, nós vamos hoje estudar o capítulo 3 e o 4, porque, na verdade, são 2 visões, tá? Uma visão no capítulo 3 e outra no capítulo 4, tá? Então, nós vamos falar hoje da 4ª visão. Na semana passada, nós falamos de 3 e hoje nós vamos falar da 4ª. Então, o que acontece? Quando você lê a visão de Zacarias, até a nossa pergunta é o quê? Responda. E tem os tópicos, tá? Então, eu vou lendo os tópicos. O primeiro tópico é acusação. A acusação diz o seguinte: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué. Isso é uma visão, tá? Esse aqui não tem nada a ver com Josué que tirou o povo do Egito, tá? Que levou. Não, esse aqui é o sacerdote Josué, que estava em pé, em frente ao anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Presta atenção nisso. E o anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. O que nós vemos aqui? O anjo do Senhor estava lá e Satanás estava do lado para acusar, porque ele é o acusador nas nossas almas. E tem muita gente emprestando o corpo para ser acusador. Quantas pessoas nós não vemos por aí que são donos da verdade e que ficam acusando? Quem fica acusando, irmão, vou falar uma coisa, está emprestando a boca para o capeta. E acho claro que não existe isso mais hoje em dia, né? E nenhuma igreja, e nenhuma família, não tem, tá? Isso não tem, nós estamos falando assim, né? Só dando um exemplo, ok? Então, uma vez, foi um casal na minha casa, eles sentaram na mesa e falaram tanta coisa que eu pensei assim, ou eu choro ou eu bato neles. E aí, sabe quando Deus fala com você assim, com um pendrive na sua cabeça, dá um download? Assim, não são eles que estão falando, tá? Então, eu me toquei que eles estavam sendo usados para tirar minha paz, para agredir. Então, desde dessa época, eu aprendi o seguinte: começou a me atacar, eu penso, isso é o capeta. Então, deixa quieto, não vou deixar me atingir. Porque senão, se você começar a se esmorecer por cada acusação que você recebe, o diabo percebe que é aí o seu ponto fraco e cada vez vai aparecer um a mais. Fique esperto. Muitas vezes, no dia de hoje, algumas pessoas nos acusam de umas coisas que quando você sai fora, tenta sair fora, você vê, nossa,
nossa, o que aconteceu? É o quê? Emprestou a boca para o capeta. Bom, então aqui, o que acontece do Josué, da visão? O Josué, que é o sumo sacerdote, que está diante do anjo do Senhor, com as vestes sujas. E aí, isso representa a condição pecaminosa do povo de Israel e a necessidade de purificação. Então, essa visão é sobre o povo de Israel. Então, o que acontece? A visão mostra para ele como o sacerdote Josué, e na verdade ele está querendo dizer que o Josué está representando a nação de Israel, tá? E o Satanás acusa o Josué, mas o Senhor o repreende. O anjo do Senhor repreende, né? Isso mostra que Deus protege o seu povo e não permite jamais que Satanás acuse injustamente, tá? Ai, mas eu continuo recebendo acusação. Pois é, você está dando ouvido para quem? Lembra que eu sempre falo que você tem duas bocas no seu ombro, uma falando e a outra falando? Então, tudo depende para quem que você vai dar ouvidos. Então, veja bem, nós vemos em vários lugares acontecendo isso do Satanás, ele ir, porque o plano inicial do Satanás, sabe o que é? Destruir com a gente. Por quê? Satanás perdeu, por causa da rebelião, ele perdeu o lugar dele. E com ele, um terço dos anjos. Aí eu acho barato o povo falar assim, ai, anjo não tem livre-arbítrio. Tem sim, porque os anjos que se rebelaram foram expulsos, que são os demônios, tá? Então, quem são os demônios que andam por aí? Os anjos caídos. Aí Deus criou o homem para ocupar esse lugar. Então, o projeto de Satanás é o quê? Frustrar os planos de Deus, tá? Porque nós somos criados para adorar. Quem era da adoração? Não, Jesus não diz que o Pai procura quem adora em espírito e verdade? Ele falou lá para a mulher do poço. Então, por quê? É o lugar que ficou vazio quando Satanás foi expulso e os anjos. Então, ele fica rondando. Gente, você lê a Bíblia, você vê, Satanás é como um leão que fica andando em volta, esperando que você caia. Então, tudo isso é verdade. Nós estamos constantemente, nós que resolvemos, que assumimos um compromisso com Deus, de transformar a nossa vida, de seguir o script certo, ele vai se levantar. Ele foi bater de frente com Jesus, gente. Satanás é muito ousado. Ele foi bater de cara, de frente com Jesus. O que ele vai fazer comigo? Tá? Então, o que acontece? Ninguém está livre. Então, você tem que ficar esperto, porque ninguém está livre. Porque o diabo, ele é tão sagaz que ele faz o seguinte, ele pega uma coisinha assim, te arrasta pela mão e mostra para o pai, olha só o que ela fez. Pensa o quê? O diabo faz isso direto. Só que o que acontece comigo e com você, hein? Na hora que ele é o acusador, vamos dizer que ele é o promotor, nós temos um advogado que é quem? Jesus. Mas todo mundo tem advogado que é Jesus? Não, só quem resolveu colocar Jesus como o Senhor da sua vida. Aquele que está andando aí pelo mundão e não está nem aí, também não está nem aí. Então, Jesus morreu na cruz, o sangue dele nos lavou de todo o pecado e ele começou a interceder ao Pai por nós. Então, Jesus veio para ser o nosso advogado. Hoje, ele é o nosso advogado. Então, cuidado para não cair. Cuida, porque o inimigo tem as armadilhas. Não é só aqui lá nessa época, ele tem as armadilhas e usa pessoas, usa a boca de pessoas. E olha, ele é tão sagaz que ele usa pessoas perto da gente. Porque se um cara que está andando lá na rua falar mal de você, você não vai mais nem ligar. Mas se é alguém que você ama, se é alguém do seu entorno, você se desestrutura. Ou será que foi só eu que já me deixei abalar por acusação assim, né? Acho que todos nós já passamos por isso. Então, interessante de você ver nessa visão é o quê? O Satanás foi acusar e Deus, o anjo falou, o Senhor te repreenda. Isso mostra que Deus está sempre protegendo o seu povo. Aqui ele está falando do judeu, da nação de Israel. Só que nós somos adotados, então é extensivo a nós também, ok? O segundo item é o quê? A purificação. O que acontece aqui? Josué, vestido com roupas sujas, continuava em pé em frente do anjo.
Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. Então, o que nós vemos aqui? A imagem, tem que imaginar na sua cabeça. O sacerdote estava parado, todo imundo, e Satanás fazendo o joguinho dele. E aí o anjo, Deus mandou que o anjo pegasse os seus ajudantes, que devia ser anjo também, né? Trocassem as roupas dele. E ainda colocou um turbante. Por que pôs o turbante? O turbante é relacionado à honra, a poderio. Então, vamos dizer que é tipo uma coroa, tá? Não tanto quanto uma coroa, mas o turbante quer dizer isso. Então, o que acontece? As vestes sujas foram removidas e foram substituídas por limpas, porque é isso que Deus faz na nossa vida, tá? Então, o que acontece? Deus, ele é amor. Deus é fogo consumidor, mas ele é amor. E agora eu vou fazer um parênteses aqui. Vamos tentar colocar na nossa vida hoje, porque senão não adiantou estudar, né? Você acha que, vamos dar um exemplo aqui, você acha que mesmo você com a sua vida torta, com os seus pecados, você vai permanecer na presença de Deus? Tem que trocar as vestes. Por quê? Porque Deus é santo. Então, vamos vir, a Bíblia fala, vem como estou. Jesus disse que de maneira nenhuma lançará alguém fora, certo? Todo que vier a mim, de maneira nenhuma, ok. Mas você acha que você pode se apresentar diante de Deus com a sua roupa suja? Tem que limpar. Deus aceita todo mundo? Sim. O amor de Deus é estendido a todos? Sim. Mas não pense que você vai ficar mulambento na presença do Senhor. Você tem que estar disposto a ir limpando as suas vestes. Então, aqui, o que são as vestes? Os pecadinhos, né? Os pecadinhos, né? Tu não tem pecadinho de estimação? Não, com isso tudo bem. Ai, Deus me chamou, é assim que eu vou. A igreja da graça, porque pela graça sois salvos. Mas de maneira nenhuma lançarei fora, mas você tem que desenvolver a sua salvação. Então, se você não está num processo de limpar as suas vestes, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, o que acontece? Qual é o evangelho? A mensagem do evangelho. E aqui nem está falando do evangelho, está dando um exemplo para cá, mas está falando sobre o povo de Israel. Deus te achou, Jesus morreu por você, mas tem que trocar as vestes. Ai, mas e aquele que morreu no meio? Isso aí eu não sei o que acontece, não sou obrigada a saber tudo, e Deus vai ter um papo certo. Mas ele se... Nós vemos, gente, a parábola que Jesus contou lá do banquete, que foi um cara lá e entrou que estava com roupa mulambenta e o dono da festa mandou sair, é por quê? Porque você não pode permanecer no pecado. Senhor, eu pequei. Teve a consciência, se arrependa e tente não fazer mais. E tente não fazer mais. Não adianta você falar assim, no fim tudo dá certo, porque Deus é amor, então eu posso tudo certo. Não é bem assim, tá? E eu acho que isso aqui é bem de acordo com a nossa vida hoje. Nós vemos hoje em dia algumas igrejas que para ter um montão de gente, falam, não, pode vir, não tem problema nenhum, no final Deus salva tudo. Não é assim. Você tem que estar no processo de santificação. Tá? E cada uma de nós sabe qual é, o que hoje está te incomodando e que não está de acordo na presença do Senhor, que você tem que mudar. Ou então nós não estamos crescendo. Se chegar alguém que chega à conclusão que não tem mais nada para aprender e para limpar, então, já devia estar no céu direto, mas vou dar uma notícia. Quem pensa isso é a armadilha do diabo, tá? Bom, o item C, a promessa. Olha aqui. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis,
cumprir os meus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como esses anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Gente, olha isso. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também todos os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo que se chama Ramo Novo. De quem que ele está falando aqui? Então, vamos lá. Israel, o povo de Israel estava com pecados, estava sujo, e aí Deus está dizendo que eles têm que purificar, e ele vai dar de novo, vai, porque é o povo escolhido, e aqui ele já começa a falar que ele vai mandar o renovo. Quem é o renovo? É Jesus. Embora não se fale aqui a palavra Messias, essa visão é messiânica, porque ele está falando. Então, ele promete, o Senhor promete que se Josué obedecer, que é o povo de Israel, ele terá acesso livre ao templo. E o Senhor removerá tudo. Então, olha a importância da obediência, da seriedade, do compromisso, do desejo espiritual da gente estar evoluindo. Ele está falando para Israel naquela época e está falando para mim hoje. Porque Deus não tem uma lei para cada um. Deus é Deus. Então, as leis são criadas. Não adianta você, cara, falar que você é café com leite, tá? Não existe café com leite. Não, se você tem dúvida, então vamos. Lembra de Acã? Que a arca estava destrambelhada, ele falou, botou a mão, o que aconteceu? Ai, foi sem querer, deixa quieto. Morreu, gente. Morreu, porque Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele é justiça, e ele não abre concessão para ninguém. Então, por que nós socorremos a Jesus? Que é o único capaz de nos limpar do pecado. Se você não passar por Cristo, você não vai conseguir entrar no Santo dos Santos, tá? Voltando ao povo de Israel, e aí, coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha 7 lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome e num só dia vou tirar o pecado deste país. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, aqui, ele já está falando, ele já menciona como o povo, tá? E toda vez que a Bíblia falar das parreiras e das figueiras, é o cuidado de Deus. Então, o fulano sentou embaixo das parreiras, isso aí é o cuidado de Deus, que é a provisão, tá? Então, aí ele fala o quê? Da pedra de 7 olhos. Então, a pedra com 7 olhos é o renovo, são as referências do Messias. Então, a pedra vai simbolizar Jesus Cristo, certo? E ele vai remover a iniquidade da terra. E o renovo, que é o Messias, trará a salvação. Aqui, Deus está falando para Israel. E até hoje, metade dos caras não entende isso. Estão esperando o Messias e não sabem que é Jesus, né? Bom, mas tá bom. Então, aí nós vemos aqui, a pergunta F diz, quem é o sacerdote Josué? Na verdade, a nação de Israel. Então, agora vamos ver o significado dessa visão. O que é? A purificação do povo de Deus através da remoção do pecado e da restauração de justiça. A importância da obediência de Deus, a busca de uma vida santa, consagrada e a promessa da vinda do Messias que trará a salvação. E a purificação. Tá? Isso aqui ele falou para o povo de Israel, mas como Deus é pleno, isso serve para a minha vida hoje. Espero que sirva para você, a não ser que vocês não tenham pecado, né? Só eu sou pecadora no mundo. Já pensou? Não pensa nada, todo mundo tem. Vai, vamos lá. E aí, no capítulo 4, tem a quinta visão. Preste atenção na quinta visão. Primeiro item da visão é o candelabro. Então, vamos lá. O anjo que havia falado comigo voltou, me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Gente, vocês imaginam, o cara está dormindo e o anjo chacoalhando, ele acorda aí. É isso que ele está dizendo, tá?
e me perguntou, o que você está vendo? Gente, se alguém me sacudir no meio da noite e acordar e perguntar o que estou vendo, meu, ainda não estou vendo nada, né? Só que ele estava com a visão. Então, ele disse assim, eu respondi, o Zacarias, estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para azeite. Há 7 lamparinas no candelabro e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas, tá? O que significa esse primeiro lado da visão? É a luz e o testemunho no tabernáculo. E isso vai ser quando? Quando o templo foi restaurado, entendeu? Então, ele vê primeiro o candelabro com as 7 lâmpadas. Sabe o que é candelabro, né? Aquele negocinho assim que Israel usa, que as velhinhas, tá? Ok. O item B, as oliveiras. Então, perto do candelabro, estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí eu perguntei ao anjo, meu senhor, o que quer dizer isso? E aí ele perguntou, você não sabe? Aí eu respondi, não. Aí eu perguntei, e o que querem dizer as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E perguntei também, e o que querem dizer os 2 ramos da oliveira que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? E aí o anjo falou, você não sabe? Aí ele falou, não, senhor. Então ele explicou. Eles representam os 2 homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor no mundo inteiro. E aí vem a pergunta: eles representam quem? Zorobabel e Josué, que eram líderes na época. Então, o que é essa visão? É continuação do anterior, certo? Já estão limpos e o Josué e o Zorobabel estão parados do lado das lamparinas, tá? Do candelabro. Eles estão lá. Porque são escolhidos, são eles os líderes, certo? E aí a lamparina está lá e o azeite. O azeite, o que acontece? O azeite é fornecido pelas oliveiras e sempre tem sinônimo de unção, tá? Então, o que acontece? Quando vai ungir, né, reis e autoridades, né, é a única, ó, gente, unção bíblica é só para rei e autoridade e para doente. Esse povo que fica passando óleo em tudo quanto é canto, tá bom, pode passar, mas você está untando, não está ungindo, porque na Bíblia inteira só existe unção de doente e de autoridade, tá? Infelizmente, nós vemos hoje em dia, isso vai fazer mal? Não, não faz, mas não é bíblico. Então, eu conheci um cara que cada vez que ele comprava um carro, ele tinha que levar para. Eu brincava com ele que era para benzer o carro, né? Porque tinha que passar o óleo lá. Se ele acreditasse nisso, tudo bem. Mas a Bíblia diz: unção somente para doentes e autoridades, certo? Bom, então vamos lá. Isso eu estou dizendo, é o que a Bíblia diz, que aliás o meu trabalho a minha função é interpretar a Bíblia, não as religiões. Cada um age tem o costume que tiver, mas a Bíblia diz isso, tá? E aí vem o encorajamento. Olha que legal, esse é o item C. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo meu poder do meu espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Gente, na nossa Bíblia, na linguagem na Ara, diz o quê? Que todo mundo sabe de cor, né? Pelo menos quem cresceu na igreja tá. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso quer dizer o quê? Na sua luta, a luta que você está tendo hoje, não vá entrar numa briga que você não vai dar conta, porque não é por força que você consegue, não é por força que Deus age, é pelo Espírito dele. Então, se você está alinhado com o Espírito Santo, então você não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que vai te guiar, é o Espírito Santo que vai te dar a vitória. Tá? Então, é muito sério a gente ficar brincando do que é verdade ou não. E por isso que eu sempre incentivo estudar a Bíblia, porque serve para você aplicar no seu dia a dia, tá? Então, aí o que aconteceu?
não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Grave isso, tá? E aí continua. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. E ele vai trazer a pedra mais importante do templo. E o povo vai gritar: que beleza, que beleza. O Senhor falou comigo mais uma vez e disse: Zorobabel pôs o alicerce desse templo e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu sou o Senhor Todo-Poderoso e enviei você para falar para eles. Ele já está profetizando a reconstrução do templo aqui, que não estava, tá? Não estava, eles não tinham voltado a reconstruir o templo ainda. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor, que vê tudo o que se passa no mundo inteiro. Nós não vimos na visão anterior a pedra dos 7 olhos? Tudo na Bíblia, principalmente os números, são figurativos, tá? Os números são referências. Então, veja bem, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ok. Nós vemos as 12, né? A Bíblia tem o 12, então eram as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, quem pegou o nosso estudo do Apocalipse tem, quando vai descrever, João vai descrever o que ele estava vendo, era o quê? O Nova Jerusalém, e o que tinha lá? As colunas, 12 colunas, que é das tribos, né? E depois os portas eram 12, que são os apóstolos. Então, até lá na Jerusalém, nós vamos ter a simbologia do número 7, tá? Então, aqui são 7 lamparinas com os olhos. Então, o que acontece nessa visão? O que é? Essa visão dá uma mensagem de esperança para o povo, que estava, até agora, eles estavam onde? Dispersos, sendo escravo lá na Babilônia. E, no entanto, Deus chamou Zacarias e para falar isso, olha o que eu vou fazer, eu vou reconstruir, a restauração do templo vai ser possível com a sua ajuda. Então, ajuda do Zacarias, né? Então, eu pergunto aqui hoje, o que é que eu preciso, que precisa restaurar na minha vida? Tudo isso aqui nós vimos que o povo foi restaurado de novo depois do Holocausto, que aconteceu tudo aquilo. Isso é um tema para outro estudo, certo? Mas Deus vai reconstruir Israel. O templo, os utensílios já estão prontos. Enquanto eles estão brigando lá para quem pega, constrói a mesquita, ou é o templo, ou é não sei o que, eles estão brigando ainda, e vão brigar por muito tempo, tá? Mas Deus é fiel. Ele chamou o povo de Israel. E ele, lá com Abraão, ele chamou o povo. Então, o que acontece? Você pode ver, você vê no Velho Testamento, o que acontece? Quando eles estão tudo bem, vão esquecendo de Deus, vão sendo bem, assim, metódicos, né? Usa só bem formal. Aí, o que acontece? Dá ruim, o que acontece? Eles são presos, são levados, aí Deus tem que pegar eles e restaurar novamente. Isso o povo sempre passou. O povo de Israel, eu também. Porque cada vez que você pensa que está tudo bem, você relaxa, já não fica mais desesperado. Precisa levantar uma situação para fazer você correr de novo para Cristo. Gente, larga a mão, vamos largar a mão isso é falta de inteligência, né? Mas é isso que acontece. Por que muitas vezes existem problemas na nossa vida e que são só porque Deus está com saudade de ter intimidade com a gente? Então, é muito fácil você no desespero, eu vou fazer campanha, que não sei o quê. Quando Sara, tá tudo certo, você ora na hora da comida e tudo bem. E aí depois você fala, nossa, por que aconteceu isso? Você não estava longe. Um exemplo, uma analogia que nós vemos Davi falando que Davi era pastor de ovelhas, né? Sabe aquela. Gente, a ovelha é o bicho mais retardado que tem, né? Então, sabe o que a ovelha desobediente faz? Ela vai fugindo, vai fugindo. O que ele faz? Ele pega ela, quebra a patinha e carrega no colo. Aí eu olho para trás, quantas vezes Deus quebrou a minha patinha. E aí que eu fui ter uma intimidade maior com ele.
sabe? Então, na boa, gente, na boa, eu acho que durante todo o nosso processo de santificação e de purificação, você tem que levar em consideração a essência de Deus. Como que Deus funciona, o amor que ele tem por nós, em vez de ficar reclamando, ore por mim, porque minha vida está uma droga. Por que está uma droga? Nós fazemos escolhas erradas. E eu não estou falando de vocês ou falando do povo judeu, não, estou falando de mim. Eu faço escolhas erradas. E aí, depois, o que acontece? Vem a consequência. Você pode escolher o que você faz, você não escolhe a consequência. Não adianta você achar que você fez um monte de coisa errada e depois é só pedir perdão e está tudo certo. Você limpou as suas vestes, você permitiu, e aqui é interessante que o tal do sacerdote lá, ele não trocou as vestes sozinho, precisou ir os anjos lá. Mas aí eu me acho a poderosa, porque eu conheço a Bíblia, eu vou me limpar sozinho. Não consegue. Não consegue, porque a purificação vem somente através de Jesus e do sangue dele. E eu vou falar uma coisa: muitas vezes Deus ainda manda uns irmãos para te ajudar a limpar. Vamos lembrar do Jesus lá ressuscitando Lázaro, o que acontece? Todo enfaixado. O que ele falou? Chamou, vem para fora. Aí ele falou o quê para quem estava lá? Vão lá e ajuda ele. Já pensou você ser chamado para ajudar alguém a trazer para fora, para ver a luz? Ajudar alguém a lavar suas vestes? Gente, é muito legal, é muito legal. Então, saiba que dependendo do nível de comprometimento que você tem com o Senhor, com a vida eterna, com o reino de Deus, muitas vezes você vai ter que a sua roupa trocada, lavada, e muitas vezes você vai ajudar a lavar uma roupa. Então, quem é que está do seu lado que está precisando purificar as vestes? Ai, mas eu não posso fazer, não pode falar. Então, ora lá, você não pode, fala para quem pode, né? E qual é o que você tem hoje na sua vida que pode dizer como umas vestes sujas? E que você está acostumado com a sujeirinha ou você tem a vontade de limpar, de purificar? E cada vez a gente vai subindo mais, e mais, e mais. Então, o grande barato da Bíblia é que é o seguinte, você sabe que se você está numa luta hoje, você sabe que vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quer acelerar o processo? Chega nos pés da cruz e começa lá e confessa os seus pecados. E se você não souber tudo que você tem para confessar, faz o seguinte, ora como Davi. Gente, já fiz isso 3 vezes na minha vida e estou prestes a fazer de novo. É orar e falar assim, Senhor, me mostra os pecados que me são ocultos. Gente, vocês não têm noção do poder que é isso, porque existem muitas coisas que nós fazemos e que você nem sabe que é pecado. Então, pega e pergunta. Eu já fiz 3 vezes. Nas 3 vezes apareceu alguém me falando um negócio que eu não tinha nem ideia. Então, tenha coragem. Lave suas vestes. Chega perto do altar. Identifica o que você tem que tirar, né? E lava. E lava. E se você não conseguir ver mais nada, ora pedindo, Senhor, me mostra os pecados que me são ocultos. E como ele te ama, ele mandou um advogado, o maior advogado que poderia ter. Ele vai te apresentar para o Pai. E nesse meio tempo, o diabo vai aparecer do seu lado te acusando, para fazer você esmorecer. Olha que chique a palavra. Vai fazer você desmorecer, porque o diabo é chefe de ficar no seu ombro falando, você é isso, você é aquilo. Gente, ele cata você e vai na presença de Deus te acusar. Olha como ele é sujo e a gente não percebe quando ele está entrando no nosso meio. Então, abrir o olho, abrir os ouvidos e abrir os lábios para confessar o nome do Senhor Jesus e confessar os seus pecados. E aí, todo aquele que confessa os seus pecados serão salvos. Então, essa visão serviu para o povo lá de Jerusalém, mas serviu para mim e serviu para cada uma de nós. Vamos procurar caminhar em glória. E a nossa luta
é cada dia uma coisa, cada dia é uma oportunidade de você subir um pouquinho mais no degrau, tá bom? Amém? Que assim seja, que essa semana nós consigamos realmente fazer um retrospecto e saber como chegar um degrau a mais, tá bom, meninas? Beijo grande para vocês, até a semana que vem.